Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui começando mais um Pausas Nutritivas. O tema de hoje é jantar. A gente vai falar sobre a importância de fazer uma boa refeição ali no horário da noite. E também vamos falar sobre o famigerado carboidrato. Será que ele engorda mesmo antes de dormir? Será que comer carboidrato à noite é uma boa? A gente vai bater esse papo, já tem uma galera chegando aí. Tudo bem, pessoal? Quem tá chegando agora já vai me contando de onde é, se é daqui de Portugal, se tá no Brasil, em que lugar do mundo você tá, para que a gente já vá batendo um papo e conversando aqui para eu entender e poder também orientar vocês onde encontrar os ingredientes que a gente vai usar hoje. E vamos falar um pouquinho. Boa tarde, já tem gente aqui dando boa tarde. A Daisy. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Eu sei que no Brasil hoje é feriado, Dia das Crianças, Dia de Nossa Senhora Aparecida também, não é isso? E eu sei que talvez muita gente não compareça, mas a live vai ficar gravada, tá? Temos aí a Transição Saudável contando pra gente que é de Jundiaí. Boa tarde também. Ó, temos alguém aqui de Portugal, a Daisy é de Viseu, está em Viseu, aqui em Portugal. Daíse, me conta uma coisa, é verdade que em Viseu neva? Eu quero ver neve. Me conta aí. A Eubia Morato, é de Brasília. Sejam bem-vindos, pessoal. Pelo jeito, bem-vindas, né? Acho que não vi nenhum rapaz aqui com a gente hoje, só mulheres maravilhosas. Sejam muito bem-vindas, o papo que a gente vai ter hoje é muito importante. Vocês sabem que eu sou nutricionista e chefe de cozinha, decidi unir nutrição e gastronomia justamente com a intenção de melhorar a forma como a gente enxerga a alimentação saudável, que a gente possa aprender a comer de maneira saudável e gostosa ao mesmo tempo. E além disso, eu sempre, durante a minha carreira inteira, eu tenho aí já alguns anos de profissão, ali já vão quase 14 anos, e eu sempre tentei trazer um pouco menos de medo com relação à alimentação. E esse é um ponto que eu acho crucial. A gente tem tanta informação, né, sobre alimentação saudável, sobre isso pode, isso não pode, isso mata, isso é ruim, isso não deve, que no final das contas a gente tem mais medo de comer, gera mais medo de comer do que de fato aceitar que a gente pode sim diversificar a nossa alimentação. E isso, gente, eu sempre trouxe para minha carreira de bater esse papo com os pacientes, com os alunos, sobre o quão importante é a nossa alimentação ser variada. E decidi então trazer para a live já desde que a gente voltou com as lives, sempre às quartas-feiras, meio-dia, horário do Brasil, e 16 horas, horário aqui de Portugal. Eu sempre quis trazer temas que fossem polêmicos e que a gente pudesse ajudar vocês nesse incremento. A gente falou então nas outras lives, a gente falou sobre açúcar, já falamos sobre o jejum intermitente, hoje a gente vai falar sobre o tal do carboidrato, tá? Lembrando, gente, que eu passei uma semana aí doente, então de vez em quando eu vou dar uma tossidinha. Minha voz hoje já começou meio ruim, mas estou me recuperando muito bem, graças a Deus. E para quem tá chegando agora, eu vou lembrá-los do seguinte: a gente vai ter receita hoje, a gente vai falar sobre carboidrato no jantar, se vale, se não vale consumir, como deve ser consumido. E a gente também vai falar sobre exatamente o jantar, que preparações a gente deve ter no nosso dia a dia ali para o jantar, tá bom? Então vamos começar falando, deixa eu só continuar acenando aqui pra galera que chegou agora. A Daisy tá falando que ela é nova aqui, mas dizem que neva. Vamos ver, vamos combinar então? De repente a gente se encontra na neve aí. Eu tô querendo ver neve também. Deixa eu mandar mais um aceno pra galera. Só lembrando, pessoal, que todo mundo que tá aqui, se conhece alguém que sabe que vai se beneficiar com o nosso tema de hoje, que gostaria de aprender uma receita saudável para consumir no jantar,
que pode usar aí o aviãozinho para enviar para os seus contatos, tá? Envie aí para bastante pessoas para que todo mundo possa vir aqui e aprenda a, né, se alimentar melhor na hora do jantar. Eu vou fechar só a minha janela aqui porque na frente do meu prédio tem um estacionamento, de vez em quando aparece um caminhãozinho ou alguma coisa e aí vai nos atrapalhar. Pronto, fechei, vai ficar mais fácil. Júnior, eu precisava de água, esqueci de pegar. E já tô aqui com a garganta arranhando. Gente, então vamos lembrar. Hoje a gente vai fazer receita, a gente vai fazer uma receita chamada Buddha Ball. Daqui a pouco eu vou explicar pra vocês do que se trata o Buddha Ball e por que é um recurso tão legal pra gente usar no jantar, tá? Mas antes disso, vocês sabem que sempre tem um papo interessante sobre saúde. E a gente vai falar então sobre o tal do carboidrato no jantar. Deixa eu só beber uma água aqui. Diga, Júnior. Ah, sim. Eu também coloquei um ovo aqui pra cozinhar, que a gente vai usar, e o Júnior tá me avisando aqui que já tá na hora da gente tirar ele. Então, teremos uma pausa. Rapidinho, espera aí, rapidinho. Eu cozinhei aqui o ovo e agora tem que tirar. Pronto, voltei. Gente, pra quem não conhece a NutriChef, quem tá chegando aqui pela primeira vez, eu sou a Tâmara, eu sou nutricionista e chefe de cozinha. A NutriChef é a minha empresa, já existe aí há quase 14 anos. E a nossa ideia sempre foi unir nutrição e gastronomia e trazer informações importantes e pertinentes para vocês. Eu não sou uma nutricionista que demoniza alimentos, não sou uma nutricionista que sempre vai por uma linha só de raciocínio. Eu acho importante a nossa alimentação ser vasta e diversificada. Hoje, aliás, na verdade, desde o início da minha carreira, eu sempre trabalhei com pessoas com alergias e restrições alimentares. Hoje o nosso trabalho é todo voltado para quem não pode consumir glúten e leite, mas a gente também foca muito na alimentação saudável. Se você pode consumir glúten e leite, a receita que a gente vai fazer hoje, você pode acrescentar esses ingredientes, eu vou explicar como, tá? Mas para quem não pode, é um alento a mais, uma forma a mais de você aprender a comer, tá? E o nosso tema por trás, então, da receita, do tema principal, que é o jantar, a gente vai trazer um outro tema hoje, que é o famigerado carboidrato. Carboidrato pode ou não pode comer à noite? Se comer à noite, engorda? E aí a gente tem que começar por um tema dentro desse tema, que é a questão de engordar. A gente ganha peso à medida que a gente tem um comportamento alimentar que nos leve a isso. Não existe um alimento sozinho que é capaz de nos engordar. Tâmara, então tá dizendo que se eu comer torresmo eu não vou engordar? Exatamente. Ah, mas torresmo é gordura. Como que não vai virar gordura no meu corpo se eu consumir? Porque é uma questão de hábito. Claro, se você come torresmo todos os dias, uma quantidade enorme, né? De fato, a gente está aumentando a ingestão calórica daquele alimento ali. É um alimento que praticamente tem só gordura, né? E aí, de fato, o nosso corpo vai metabolizar e o que ele não for usar, ele vai armazenar da maneira que ele achar conveniente. Mas não significa que se eu comer X, Y, Z, a partir do momento que eu comer determinado alimento, eu automaticamente já engorde. Não existe isso. Não existe. Comi hoje um bolo de chocolate, engordei. Comi hoje um sorvete, tomei um sorvete, um gelado, como se chama aqui em Portugal, engordei. Não, gente, o sistema do nosso corpo, ele é muito complexo, ele não vai assim, consumir e engordei imediatamente. Então, mano, mas eu já percebi que se eu comer um bolo de chocolate hoje, numa festa de aniversário, comer uns salgadinhos, eu sinto que eu tô mais pesada. Vai acontecer mesmo. Por quê? Porque você consumiu um pouco a mais e você vai reter mais líquido, mas não é que você engordou, entende?
Claro, e volto a falar, é uma questão de comportamento. Como que é o seu comportamento? Tâmara, de manhã eu acordo, tomo meu café da manhã. O meu café da manhã é pão com manteiga, café com leite e eu como uma fruta. Beleza. Aí no meio da manhã me dá uma fome desesperadora, eu vou lá e como umas castanhinhas, só para fazer de conta. Chegou no almoço, tô com fome, vou e como uma salada bem vasta, né? Com um grelhado, às vezes eu esqueço até o grelhado, como só a salada, né? Estamos inventando esse personagem aqui. Aí deu o horário da tarde, o que eu não consegui comer, tinha muita coisa no trabalho para fazer, e aí acabei não lanchando, cheguei em casa desesperada de fome e comi tudo que eu tinha na frente. Ai, meu filho queria pedir pizza, a gente pediu pizza, eu comi umas 2 fatias, mas eu senti que tava com fome, fui lá comer uma fruta para dar uma inventada, para ver se dava uma passada, não deu certo, aí decidi comer um ovo frito, e assim você foi ao longo da noite ali, enchendo o seu organismo de alimentos sem critério, usando um comportamento alimentar que não é regular. Né? Um comportamento alimentar regular significa que a gente tem horários certos de consumo e a gente escolhe bem os alimentos. Aquilo que a gente falou nas outras lives sobre acrescentar naquela mesma refeição carboidrato, proteína, gordura de boa qualidade, fibras em boa quantidade, é o que nos faz ser saudável e manter um corpo com um peso adequado, tá? Diga, Júnior. Gente, todo mundo que tá entrando aqui agora, é só para lembrar que a gente tá aqui na live Pausas Nutritivas e a gente vai falar hoje sobre jantar. A gente vai fazer uma receita bem gostosa, como uma opção bem diversificada para o jantar de vocês. E a gente também vai falar sobre se carboidrato engorda ou não, se a gente comer à noite, tá? Então, se a gente focar nessa parte do comportamento, como eu tava falando, ou seja, o nosso comportamento alimentar nos leva a engordar ou não, a ter mais nutrientes ou não, aí a gente começa a entender que para se ter um organismo mais saudável, a gente precisa aprender a se alimentar em todas as refeições. Ah, Tâmara, mas poxa, eu gosto tanto de sair no final de semana com a minha família e a gente vai e come uma massa e come uma pizza ou come um hambúrguer. A gente tem que lembrar, gente, que quando a gente tem um comportamento alimentar bem irregular e de vez em quando a gente sai um pouco da linha, né? Ou seja, são exceções à nossa regra é ser saudável, né? Comer de maneira adequada. E a gente sai da linha um pouco no final de semana, esse carboidrato da noite que você comeu, seja uma massa, seja uma pizza, seja um hambúrguer, seja um doce que for, não é ele também que vai te engordar. Parece um pouco, Tâmara tá falando bobagem, isso aí não existe, lógico que eu vou engordar. Mas é porque a gente está massivamente sendo informados de maneira errada. A gente acredita facilmente na forma como a informação chega pra gente de qualquer lugar. Então, se alguém te falou no seu Instagram preferido que sim, você não deve comer carboidrato à noite porque vai te engordar, você vai aceitar porque é uma referência para você. Se alguém do seu convívio familiar está fazendo uma dieta super restritiva e conseguiu emagrecer e fala para você, faz essa mesma dieta que eu fiz, você também vai aceitar porque você está vendo um exemplo e é alguém que você confia, que está te falando que funciona. Mas a gente tem que ser muito criterioso na hora da gente escolher o que entra no nosso corpo, né? Porque o nosso corpo é o nosso templo, é aqui que a gente consegue, né, ter energia e exercer o nosso momento do dia, seja no trabalho, seja com a família, seja com o marido, seja com o namorado. É assim que a gente tem energia para viver, né? Então, quanto mais a gente entender que a gente precisa ser um pouco mais crítico com as informações que a gente recebe, melhor vai ficar. Porque não existe um alimento só, único, que seja um salvador, igual, por exemplo, nossa, vamos consumir chia, né, virou um suprassumo. Tudo se põe em chia é o melhor alimento, vamos tomar uma água com chia todo dia de manhã para emagrecer. E, gente,
Não é assim que funciona, porque a chia não é milagrosa. Se ela fosse milagrosa, tinha gente aí ganhando rios de dinheiro porque inventou a roda, né? E não é assim que funciona. De fato, a chia é um alimento muito bom, deve ser incluído no nosso dia a dia, mas ela não é uma salvadora. Assim como a gente está falando do torresmo antes, ele não é o demônio, não é ele que vai fazer você engordar. E voltando a falar principalmente do carboidrato, quando a gente chegou nesse ponto ali, ao longo do estudo da nutrição, né, do estudo da ciência da nutrição, para entender que o carboidrato, quando consumido em excesso, ele realmente é um problema, demonizou-se ele de uma forma geral. E a gente tem dois tipos de carboidratos diferentes. A gente tem os carboidratos complexos, que são aqueles ricos em fibras, e a gente tem os carboidratos simples, que são aqueles ricos em açúcar, certo? Então, se a gente tem dois carboidratos diferentes e a gente simplesmente exclui eles da alimentação, a gente está deixando uma gama muito grande de nutrientes de fora. Porque quando a gente fala de quando a gente fala de vitaminas, minerais, antioxidantes, né? Lembra que eu falei lá na live das bolinhas sobre carotenoide, por exemplo? A gente só vai encontrar carotenoide e outros pigmentos importantes para o nosso organismo, né? Que são antioxidantes, que são anti-inflamatórios, nos vegetais. E a partir do momento que a gente entende que aquele carboidrato ali não deveria existir, que ele não deveria estar na nossa alimentação, não como abóbora porque é muito doce, não posso comer beterraba porque não faz bem, porque é muito doce, porque é carboidrato. Gente, não é assim. Uma coisa é o carboidrato rico em açúcar, em glicose, que ao ser consumido por si só vai elevar o seu nível de glicose no sangue. Outra coisa é você comer um alimento como a beterraba, que é doce, mas tem muita fibra, tem muitas vitaminas, tem muitos minerais. É totalmente diferente. Por isso que eu falei para vocês na live anterior que não dá pra gente isolar a questão da caloria no alimento. A caloria por si só, ela diz muito pouco pra gente. Porque se eu for comparar caloricamente um alimento, eu vou preferir, de repente, comer um hambúrguer ao invés de comer uma feijoada. E se a gente for entender a complexidade que a feijoada tem, porque ela traz ali um grão importante que é o feijão, rico em proteína, rico em vitaminas e minerais, ela traz ali na complexidade dela, do prato montado, a couve, a laranja, o arroz, a gente vai tendo um alimento muito mais complexo do que o hambúrguer. O hambúrguer tá ali cheio de conservante. Tamara, mas também tem proteína que vem da carne, mas aí tem as vitaminas e os minerais que vem quando a gente coloca uma alface e um tomate. Se a gente for pensar assim, a gente não consegue pensar muito bem no todo, porque caloricamente eles são muito parecidos, mas o fato da gente ter conservante, gorduras de má qualidade naquele hambúrguer, uma quantidade grande de açúcar vinda a partir do pão branco que está sendo consumido. Então, vocês entendem que são coisas diferentes? Eu não estou dizendo que não é para comer um hambúrguer. O hambúrguer tem seu horário, seu momento, um hambúrguer bem feito, consumido num lugar adequado. E a gente tem a feijoada, que é um prato nacional aí brasileiro e que tem o seu valor e tem o seu momento de ser consumido também. Então, quando a gente vai falar especificamente do carboidrato que não deveria, entre aspas, ser consumido à noite de maneira diária, constante, são os carboidratos ricos em açúcar. E esses carboidratos ricos em açúcar são principalmente aqueles que derivam de farinhas brancas, né? Então é o pão branco, é o macarrão, de repente um biscoito, um bolo, ricos em açúcar também, açúcar adicionado naquela preparação, tá? Esses são os carboidratos que a gente deveria não incluir. Tamara, mas macarrão pra mim é muito prático. Eu prefiro muitas vezes à noite comer um macarrão. Show de bola! Como que você vai comer esse macarrão? Que a gente já conversou na live passada, né? E nas outras lives.
Lembrando se é um carboidrato, a gente tem outros componentes que precisam compor ali. Uma gordura de boa qualidade, uma boa proteína e as fibras. Então, a partir dessa concepção de um prato saudável, a gente começa a entender como a gente deve montar. E o Buddha Bowl, ele entra nesse quesito como um prato que é super prático. Porque se você não tem muito tempo à noite para se alimentar ou para organizar a sua alimentação, aquilo que sobrou do jantar, do almoço, aquilo que sobrou do almoço pode compor muito bem. E às vezes é um atum enlatado, é um ovo cozido que dá pra gente consumir junto com os demais ingredientes que eu vou apresentar para vocês, que vai fazer muita diferença no seu dia. Vai fazer muita diferença. E não só pela composição em si, para a gente, né, consumir na hora do jantar e não ter um impacto tão alto na nossa glicemia, que é o principal, e daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Mas a gente está falando de ingredientes que têm uma digestão um pouco mais demorada e mais complexa. E a gente demanda muito do nosso corpo quando a gente consome um alimento, porque essa parte da digestão ela é muito longa. Ela começa na boca, depois vai para o estômago, do estômago vai para o intestino, até que chegue no intestino grosso. Então, como demanda muito tempo do nosso organismo para acontecer, demanda muita energia. E quando a gente gasta energia com o que a gente está exercendo dentro do nosso corpo, é melhor ainda, né? E aí, quando a gente tem esses ingredientes, então, ricos em fibras, ricos em gorduras boas, proteínas também de boa qualidade, a gente está falando principalmente de manter o nosso corpo gastando energia ao longo do sono. Olha só que bacana. Só que, lógico, comi agora, não vou dormir daqui 10 minutos, né? A gente tem que dar tempo também para o nosso estômago dar uma diminuída, a gente conseguir fazer uma primeira digestão para assim também dormir bem. Então, essa questão do jantar também tem que ser muito bem organizada para que você consiga comer ali no melhor, assim, de tudo seria de cerca de 1h30 antes de dormir. Se não for possível, tenta ali diminuir um pouco para 1h, 40 minutos que seja, mas não vá dormir de barriga cheia, tá? Espera a digestão acontecer, certo? E aí, gente, falando principalmente sobre esse ponto que eu venho trazendo em todas as lives, que é a questão do metabolismo, né? Quando a gente consome carboidrato simples, ou seja, rico em açúcar, a gente vai ter um pico glicêmico, né? Lembra que eu falei nas outras lives? Quem tá me acompanhando nas lives aqui já deve ter visto. Que a gente fala muito, e quem não conseguiu acompanhar, as lives estão todas gravadas, vocês podem dar uma olhada aí na parte do Reels do meu perfil, tá? Quando a gente tá falando de consumir um carboidrato simples, né, sem estar acompanhado de uma boa porção de proteína, uma boa porção de gordura saudável, uma boa porção também de fibras, a gente está falando de um pico glicêmico que vai acontecer na sua corrente sanguínea. E a forma como o nosso corpo ele trabalha a partir dessa quantidade de glicose é que faz a gente engordar, menina. Você acredita? Não é a comida em si. Você tá vendo? Então o que acontece? Consumiu o alimento rico em amido, por exemplo, se for um macarrão. Mas foi um macarrão puro, macarrãozinho ali, óleo e óleo e deu. Sem colocar um brócolis de repente, sem acrescentar uns pedacinhos de atum ou sem acrescentar um frango desfiado, por exemplo. O que a gente está fazendo com o nosso corpo? A gente está fazendo com que ele faça a digestão desse carboidrato, o pico glicêmico aconteça e como é um excesso do que a gente está consumindo, ou seja, a gente está comendo além da quantidade de carboidrato que a gente precisaria para aquela refeição, o nosso corpo vai armazenar. Lógico, quando é num primeiro momento, ele vai armazenar em forma de glicogênio. Esse glicogênio ele vai para 2 lugares, ele vai para o fígado e ele vai para os nossos músculos. Se a gente vai fazer alguma atividade de longa duração, acaba que o nosso corpo ele precisa de uma atividade de baixa densidade, né, que não seja muito pesada e de longa duração, nosso corpo vai acabar usando esse glicogênio muscular e a gente vai fazendo uma coisa chamada depletar massa magra, a gente vai perdendo músculo. Então o ideal é a gente saber comer e fazer atividade física, que a gente de fato
precise para que esse crescimento muscular aconteça. Não, Tamara, mas eu não quero ficar grandão, não quero ter músculo. Ok, a gente não quer agora, né? Mas lá quando a gente tiver com 70 anos, a gente vai dizer, putz, essa queda que eu tive aqui, se eu tivesse um pouquinho mais de músculo, eu não teria fraturado um fêmur, não teria fraturado a bacia. E é assim que a gente tem que pensar, porque ao longo da nossa vida a gente vai construindo a nossa saúde. E quanto mais a gente pensar em construir uma saúde a partir de elementos importantes, como carboidrato de boa qualidade, gordura de boa qualidade, fibras e proteína, mais a gente vai ter então esse aporte que o nosso corpo precisa. Conseguem acompanhar o meu raciocínio? Isso é importantíssimo, gente, porque o que mais a gente tem são idosos que têm quedas em casa e se fraturam e não conseguem mais recuperar o corpo. Quanto mais a gente consumir os alimentos de maneira adequada e fazer os exercícios adequadamente, mais a gente constrói esse músculo que vai proteger o nosso osso, vai também exercer metabolicamente outras funções no nosso organismo. Mas enfim, ok, armazenei em forma de glicogênio muscular no músculo e no fígado. O que eu não armazenei dessa maneira e está excedente porque eu consumi mais do que eu deveria, a gente vai guardar como forma de gordura. A insulina vai lá toda feliz e contente e vai dizer, deixa eu pegar isso que está aqui, minha gente, deixar um pouquinho para o cérebro, aquela glicose que fica circulando ali vai direto para o cérebro para a gente conseguir pensar, fazer nossas atividades, mandar funções para os outros órgãos, mas o restante, a quantidade maciça que a gente consumiu, vai ser armazenado em forma de gordura. E aí é que vem aquela história de que carboidrato à noite engorda, certo? Mas ele só vai engordar se você consumir em excesso e se você não tiver a combinação adequada com os demais ingredientes, que a gente já falou e eu venho falando sempre. E vocês já sabem, repitam comigo. Vai comer carboidrato, tem que acrescentar o quê? Proteína, gordura e fibra, né? Já estamos corretos com relação a isso, todo mundo já tá careca de saber. Quem tá acompanhando as lives desde que a gente recomeçou com as lives, já sabe desse babado aí e já entendeu que a gente precisa desse completo prato aí, cheio desses ingredientes pra gente conseguir. Então, uma boa saúde, refeições saudáveis. Então, mas eu amo um pãozinho. Eu preciso, eu também, gente, eu sou desesperada com pão. Louca mesmo. O Júnior tá aqui de prova, se eu entrar numa padaria, esqueça, vai o meu dinheiro todo, porque eu vou querer comprar todos os pães que estão lá. Eu também sei disso, também entendo. Mas a gente vai comer o pão, mas não vai comer o pão só. A gente vai comer o pão, aí a gente vai comer uma fruta, de repente ali com algumas sementes. A gente vai ter a preocupação ou então de servir com uma salada, ou a gente vai ter a preocupação de, além da salada ou além da fruta, colocar ali um peito de frango, um peixe, uma carne, próprio ovo, né? Então, gente, permitam-se, pode comer com tranquilidade, mas tem que saber escolher. E sabendo também o seguinte, Tamara, hoje eu tô afim, tô de TPM e eu vou comer um carboidrato, porque na minha TPM eu gosto mesmo é do carboidrato, é só ele que vai me satisfazer. Isso é o que, gente? Isso é um consumo consciente. Você entendeu o que você precisava, né? Emocionalmente era o que seu corpo estava pedindo. Você vai lá, come o seu bolo de chocolate. Eu sou louca com bolo de chocolate também. E depois você vai fazer o que na próxima refeição? Já sabe? Proteína, fibra, gordura de boa qualidade e carboidrato. Junta tudo isso num prato só e vai ficar perfeito. Mas quer ver como o brasileiro ele sabe compor bem um prato, ele só tá se perdendo às vezes um pouco? Arroz e feijão. 2 alimentos perfeitos. Que no entendimento de muita gente pode não ser tão perfeito assim, mas eu estou dizendo para você que é perfeito, uma junção equilibradíssima em termos de proteína, né? Claro, a gente tem uma quantidade ali
bacana de carboidrato, principalmente no arroz? Tem, mas tem um pulo do gato. O arroz, quando preparado hoje e você guarda na geladeira, a gente cria dentro dele ali uma coisa chamada amido resistente. É um amido que ele tem ele não tem o mesmo pico glicêmico do que um amido que está presente num pão, por exemplo. Então a gente faz o arroz hoje, estoca na geladeira, come amanhã junto com o nosso feijãozinho e dentro dessa composição do nosso almoço tem uma boa porção de grelhado, uma boa porção de carne cozida, de repente, da forma como você gosta de fazer, com pouca gordura, né? Ou então, de repente, faz ele assado, da maneira como você tem costume de consumir. Acrescenta nessa composição aí, nesse nosso dia a dia, as nossas fibras. Aí pode ser uma cenoura cozida, pode ser um brócolis, couve-flor, berinjela, vagem, sei lá, que mais? Couve, pode ser, o que mais que eu falei? Pode ser abobrinha, pode ser abóbora, pode ser beterraba. E aí a gente vai pensando, metade do prato tem que estar ali composta das nossas proteínas, então a gente tem uma boa quantidade, né, juntando ali a carne, né? E nos demais a gente tem as nossas fibras, os nossos vegetais, que aí a gente pode ter uma fonte de cada coisa, né? Uma fonte de leguminosa, que é no caso do feijão, pode ser um grão de bico, pode ser uma lentilha. Aí a gente tem um outro que é o cereal, que daí nesse caso é o arroz, mas para quem pode o trigo, pode ser o trigo em grão cozido, pode ser também a quinoa, pode ser o amaranto, né? E aí a gente tem a outra composição ali, que são os outros vegetais e por aí vai. Quem é adepto de salada, gosta de comer salada, pode até fazer essa refeição consumindo uma salada de entrada, uma porção legal de um prato de salada e os demais ingredientes ali em menos quantidades numa segunda leva do prato. Então, mas aí eu como e fico empanturrada. Diminui as quantidades e outra, mastigue direito. A mastigação também tem tudo a ver com isso. Gente, quem chegou agora e daqui a pouco a gente vai começar a fazer a receita, então se você acha que tem alguém aí que pode se beneficiar com o prato que a gente vai fazer daqui a pouco, que é um Buddha Ball, que a gente vai ter vários ingredientes interessantes, pode usar aí o aviãozinho e enviar para todo mundo aí do seu, como é que chama? Dos seus contatos. O Júnior tá fazendo mímica ali pra mim, eu fico perdida. Faz assim, mostrar onde é o... Aqui, gente. Cadê? Bem aqui, ó, nesse cantinho aqui. O aviãozinho. Isso, o aviãozinho. E clique aí no coraçãozinho também, pra todo mundo da nossa live também ficar em alta e todo mundo vir aqui e aprender um pouco mais com a gente, tá? Então eu acho, gente, que ficou claro, né? Com relação ao carboidrato, né? Carboidrato simples consumido à noite, a gente sempre tem que acrescentar ali os demais ingredientes que a gente falou para dar uma equilibrada nesse pico glicêmico. O que a gente quer sempre quando a gente vai consumir carboidrato é equilibrar o nosso pico glicêmico para que a insulina não vá lá e retire aquilo que está em excesso e armazene em forma de gordura, tá bom? Agora acho que tá num bom momento, Júnior, da gente fazer dar algumas respostas. Não tivemos perguntas, mas não? Eu tenho perguntas que eu fiquei com... Júnior tá aqui querendo saber algumas coisas. Uma você já respondeu, eu acho. Mas a segunda, não. Deixa eu ver aqui. Ele tá perguntando aqui sobre a questão do macarrão, né? Como faz para deixar o macarrão então mais saudável? E a resposta foi exatamente acrescentar então as fibras, as proteínas e as gorduras de boa qualidade. Eu acho que muita gente às vezes não entende quando eu falo essa parte da gordura de boa qualidade. Gordura de boa qualidade são as castanhas, o próprio abacate, né? Poderia ser, de repente, uma salada fria de macarrão e aí eu coloco uns pedacinhos de abacate. Aí tenho certeza que tem alguém aí dessas 22 pessoas que estão me ouvindo falando assim: Deus me livre comer abacate é muito calórico. Não tá aprendendo direito as lives, não tá acompanhando, tá? Porque esquece caloria, gente, esquece caloria. Alimento
natural, que é como o abacate, como as castanhas, gente, é tudo na nossa vida. Tem que consumir. Abacate, então, para a saúde da mulher é incrível. Tem que ter todo, se puder consumir diariamente, uma colherzinha que seja de abacate é excelente, tá? E pronto, a outra pergunta era exatamente das gorduras boas. Tipo, com a abobrinha. O macarrão poderia ser, por exemplo, um espaguete, faz um espaguete e aí na hora de fazer o molho, pode ser um molhinho de tomate, acrescenta abobrinha, acrescenta berinjela, acrescenta uns pedacinhos de nozes misturadas e aí você pode colocar uns pedacinhos também da proteína que você preferir. Pega aqui, ó, Júnior. Uma proteína que já ficou do almoço, sabe? De repente um pouco de carne moída que você fez na hora do almoço, acrescenta ali naquele molho. E daí você consegue tornar esse prato mais complexo, né? Ele fica mais complexo, ele fica mais fácil da gente não ter esses picos glicêmicos, tá? Acho que surgiu uma pergunta ali. Isso. O índice glicêmico. Marisa, ela tá perguntando, o índice glicêmico de um pão sem glúten é diferente de um pão feito com farinha de trigo? Em relação ao índice glicêmico, a diferença é mínima, tá? De um pão sem glúten e de um pão com glúten. Mas qual que é a diferença básica entre um e outro? O potencial inflamatório é menor, né, de um pão sem glúten. Mesmo quando a gente usa farinhas brancas como fécula de batata, polvilho e farinha de arroz, que normalmente é a base do nosso pão sem glúten, principalmente dos pães que eu faço. Mas não só isso, quando a gente acrescenta outras fibras ali, principalmente vindas de outras farinhas, por exemplo, se a gente complementa esse trio aí de farinhas, a gente acrescenta uma quarta farinha, como a farinha de amêndoas, né? Como uma farinha de trigo sarraceno ou de grão de bico. E se usa uma boa quantidade também de psyllium ou de outra fibra, de repente uma farinha de linhaça, a gente consegue um equilíbrio um pouco melhor do que um pão branco tradicional, né? Feito de trigo. Então a ideia é basicamente essa. Logicamente eu tô falando com relação à inflamação, a gente pode conversar sobre isso de repente na próxima live, porque é um ponto muito importante para a gente debater sobre alimentos inflamatórios e sobre o que a inflamação faz no nosso corpo e que sim, a gente pode se beneficiar de uma alimentação que diminui um pouco mais a quantidade de glúten, né? Mais uma vez, eu devo falar que eu não sou uma pessoa que demoniza qualquer alimento, então eu estou sempre aqui disposta a ensinar para vocês, para que vocês tenham discernimento e senso crítico na hora de se alimentar, mas é importante entender isso. Agora, teve uma pessoa que está falando aqui, a Sulene Rodrigues, que ela fala, eu faço low carb e emagreci 17 quilos em 8 meses. O que acontece? O low carb, ele é exatamente isso que a gente está falando. É equilibrar essa questão metabólica para que a gente não tenha picos glicêmicos e assim a gente não cause, então, armazenamento maior de gordura. Eu fico muito preocupada com essa questão do low carb, do cetogênico, porque muitas pessoas, quando elas começam a fazer a dieta, não estão junto com um profissional. Começam a fazer a dieta de maneira sozinha, né? E isso é preocupante, então sempre procure um profissional, porque dependendo do tipo de low carb que você tá fazendo ou o tipo de cetogênica, você pode ter uma diminuição aí do aporte de vitaminas e minerais, dos antioxidantes, que são extremamente importantes quando a gente tá falando de uma dieta rica em proteína, tá? Então o acompanhamento é extremamente necessário, tá bom? A Marilena falou assim, Tâmara, eu como pão de uma receita e me faz ficar estufada. Ela fez o pão sem glúten e ficou estufada. Entendi. O que acontece? A questão de se sentir estufada pode ser por vários motivos, tá, gente? Não é a receita em si. Pode ser, por exemplo, que você não fermentou direito e aí essa fermentação não foi bem feita e aí os micro-organismos da levedura fizeram você inchar. Aí sim a receita tá contribuindo com esse inchaço. Mas, por exemplo, pode ser que você tenha uma desbiose, que é um desequilíbrio da microbiota intestinal, e isso faz você fermentar os amidos de maneira muito mais exacerbada e aí você se sente inchada, tá? Então isso pode acontecer. A gente nunca, como eu falei, a gente nunca deve demonizar um alimento, a gente tem que entender o nosso organismo, entender o que aquele alimento tem, para que a gente entenda. Às vezes, por exemplo, você come feijão e também sente a mesma coisa. Ah, mas é porque o feijão que eu faço
Eu sempre cozinho ele durante muito tempo, eu deixo ele de molho, mas mesmo assim eu me sinto estufada. É esse estufamento que acontece a partir do consumo de grãos e fibras e esse desconforto abdominal, que é aquela distensão mesmo, que chega muitas vezes a ser dolorida, tem relação com a fermentação. E essa fermentação tem relação com a sua microbiota intestinal, tá? Então precisa investigar, precisa entender o que está acontecendo. Principalmente, gente, quem tem alergias e intolerâncias alimentares, isso é muito comum de acontecer. Principalmente quem tem intolerância à lactose, normalmente tem esses períodos aí de muito inchaço, né? Porque ocorre essa diminuição ali da microbiota boa, né? Um desequilíbrio, as outras começam a crescer muito. E daí é importante sempre observar o seu corpo e entender o que está acontecendo, tá bom? Que mais? Ó, tá vendo? Ela tá dizendo aqui, ela tem intolerância à lactose. Então é isso, é equilibrar a sua intolerância à lactose. Realmente, gente, quem tem alergias e intolerâncias alimentares não deve consumir o alimento alergênico ou o alimento que lhe causa intolerância de maneira nenhuma. Ah, mas eu tenho intolerância à lactose e o meu médico ou alguém me falou que eu posso tomar Lactaid, que eu posso tomar lactase e vai ficar tudo bem. Esqueça. Tem live aqui já falando, é um tema que é muito importante, de repente a gente traz até numa outra live para falar, mas uma vez que você descobriu uma intolerância alimentar ou você descobriu alguma alergia, não consuma. O que você está fazendo com o seu corpo é muito prejudicial, tá? Que mais? Mais alguma pergunta? Mais algum comentário, Júnior, que você tenha visto? Pede para compartilhar que nós vamos começar a assistir. Gente, nós vamos agora começar... A Marilene falou que ela fez o seu pão ontem. O meu pão, né, no caso. Provavelmente não fermentou direito, se você está sentindo esse empachamento, ou foi o que eu falei, por conta da intolerância à lactose, mesmo não tendo lactose na preparação, nem leite, nem derivados, o que acontece é que o seu corpo passa a fermentar muito mais os amidos e esse desconforto vai acontecer. Ou, de repente, a fermentação não foi boa o suficiente. Gente, vamos agora usar o aviãozinho para mandar para mais gente aí, que a gente vai começar a fazer o nosso Buda Ball. Tivemos duas perguntinhas. Teve? Eu não vi aonde. Você consegue repetir para mim? Eu acho que passou. Aqui. A Márcia Jardim falou que tem diverticulite e são essas mesmas orientações, também tem intolerância à lactose. A diverticulite, gente, para quem não sabe, diverticulose, na verdade, são pequenos, de maneira bem leiga, eu vou explicar para vocês, o nosso intestino acaba tendo pequenos buraquinhos ali. E aquilo ali, dependendo do que você come, da maneira que você mastiga, acaba entupindo. E a diverticulite é quando esses buraquinhos, eles inflamam. E essa inflamação pode causar vários problemas. Então é importantíssimo uma dieta bem organizadinha, né? Sem consumir grãos e mastigando muito bem os alimentos para que a gente tenha uma melhora do quadro, tá? E consulte um médico especializado, principalmente, e um nutricionista para começar uma dieta para ontem, quem tem esse tipo de problema, tá? Marilene, medicação infelizmente é só com o médico, eu não posso te orientar com relação a isso, tá? Não sei se você perguntou que medicação você deveria consumir. Ela tá falando que ela não consegue tomar nenhuma medicação, deve ser porque tem lactose. Provavelmente, O que acontece é que muitas medicações têm lactose na composição. Não sei qual foi o contexto que você falou, mas se foi isso, infelizmente acontece mesmo, tá? Tem até uma outra live que não foi live, na verdade foi um Reels que eu coloquei aqui, já deve ter uns 2 ou 3 anos, falando sobre a situação da minha tia, por exemplo, que tem intolerância à lactose, foi medicada no hospital com uma medicação que tinha muita lactose, o quadro dela piorou muito, e enfim, mas aí quem quiser depois eu reposto no Stories pra vocês entenderem o que aconteceu com ela, tá? Então é isso, vamos começar a receita? Então, antes de eu começar a receita, deixa eu explicar pra vocês o que é esse tal de Buda Ball. Então, Buda Ball é uma cumbuca, né? Um bom brasileirês.
É uma cumbuca onde a gente vai dispor de maneira quase artística ali os ingredientes, cada um em seu setor. E o que é legal é que é um prato que você pode consumir frio. Então, digamos que você tem um horário de jantar muito atribulado e aí você já conseguiu na hora do almoço, que é um horário para você mais tranquilo, de repente, distribuir ali já algumas coisas que sobraram e de repente já cozinhar alguma coisa extra e daí deixar na geladeira e depois só montar o seu Buddha Ball. Ou, por exemplo, Tamara, eu faço faculdade à noite, eu sempre saio muito corrida e não dá tempo de comer, e o Buddha Ball, por ser consumido frio, dá para você facilmente montar para o seu jantar, tá? O Buddha Ball ele tem algumas regras. Ele começou como um alimento vegetariano, na verdade começou como vegano, depois os ovo-lacto-vegetarianos foram dando uma modificada e depois os ovo-lactos, os carnívoros também vieram e se apossaram, porque de fato é um prato que te facilita muito, seja para o almoço ou para o jantar, é uma ótima opção para que a gente consiga ter uma refeição bem balanceada. E as regras são basicamente o seguinte: a gente precisa sempre de um grão rico em proteína, normalmente são leguminosas, né? Então, ou lentilha, ou grão de bico, ou feijão, né? A gente também tem um cereal, normalmente arroz, ou se for o caso, né, quem gosta, pode ser uma granolinha salgada por cima, ou a quinoa ou amaranto. Para quem não conhece, o grão também de painço funcionaria muito bem aqui, que também é um cereal, né? O próprio trigo, para quem pode consumir trigo, cevadinha também para quem pode consumir glúten, né? São opções ali que a gente teria então na turma ali dos cereais, tá? Além disso, a gente pode compor também esse prato com vegetais. Então eu vou acrescentar no nosso de hoje brócolis, tomate e cenoura. Mas poderia ser qualquer outro vegetal, tá? Pode ser até uma salada crua também, se você preferir. A ideia aqui é a gente ter um aporte maior de fibras e principalmente de vitaminas e minerais quando a gente tem principalmente esses outros vegetais que eu falei. Cenoura, abóbora, abobrinha, brócolis, berinjela, enfim. O que você quiser, diga, Júnior. Não vai só ficar até o final que a gente tem aquela questão do curso. Ah, sim. Gente, fiquem até o final da receita, que a gente, como vocês sabem, a gente sempre traz alguma notícia interessante sobre os nossos cursos e os nossos e-books aqui no final. E a gente vai apresentar para vocês hoje o Clube da Nutri, tá? Que é um dos nossos produtos mais legais, que é a minha menina dos olhos e que eu amo, e a gente vai falar sobre ele para vocês mais tarde, tá bom? Então, voltando. E daí que, juntando esses ingredientes, a gente já teria um Buddha Ball perfeito. Por quê? Porque a gente tem essa ideia de que proteína só vem de origem animal, mas a gente também tem uma composição muito boa quando a gente junta ali uma leguminosa com um cereal, ou uma oleaginosa, que são as castanhas, com um cereal ou com uma leguminosa. Então a gente consegue compor ali muito bem. Sementes também são bem-vindas, como gergelim, semente de girassol, semente de abóbora, que também a gente tem ali um extra de proteína, tá? Mas já seria perfeito. Para quem gosta e consome carne, aí a gente teria um plus, né? Que no caso hoje a gente vai colocar atum e eu vou ver se o ovo que a gente preparou deu certo. Se ele tiver dado certo, a gente coloca também o ovo, que daí é um aporte ainda maior de proteína para esse horário então do jantar, tá? Juntando esses ingredientes todos, a gente vai acrescentar um molho por cima. Esse molho é interessante que ele seja servido preparado à parte e servido só na hora de consumir, porque aí a gente não tem o problema se a gente for transportar esse Buddha Ball para consumir em outro horário, para de repente você fez na hora do almoço, para consumir no horário do jantar na sua faculdade, ou então você trabalha à noite e precisa de uma refeição para esse horário. Então, para não ter problema dele ficar muito encharcado e estragar, o ideal então é que tudo seja mais sequinho e você coloque o molho só na hora mesmo do consumo, tá bom? O nosso molho hoje vai ser de mostarda e mel
e limão, que fica incrível. Lembrando que todas as nossas lives, os encartes das receitas estão disponíveis no nosso site, tá? O site é o www.nutricheffonline.com.br. Lá no site você se cadastra na área Encartes da Chef e lá você se cadastra e você tem acesso a todos os encartes que nós já fizemos nas lives que a gente já teve por aqui. E lembrando que a gente também tem muitas lives que foram exclusivas do YouTube. Então, quem quiser também pode ir lá no YouTube prestigiar a gente, já seguir, já compartilhar o nosso canal para que vocês tenham sempre acesso também. A live depois que acaba aqui também a gente coloca no YouTube, tá bom? Então, vamos agora montar o nosso Buddha Ball, tá? Como eu falei para vocês, ball é uma cumbuca, que pode ser uma cumbuca assim, pequenininha, se a sua fome é pouca. Ou pode ser um prato fundo, assim, de aba mais larga, tá vendo, ó? Também funciona. Eu vou montar o nosso nesse daqui, porque, como vocês sabem, depois que acaba a live, a gente reúne os vizinhos aqui e a gente ataca tudo no final. Então, quem não tava aqui na última live não se recorda desse detalhe. Que é assim, elas me emprestam alguma coisa e depois elas vêm aqui pra comer o que tem na live. Diga, Júnior. Que as perguntas a gente responderá ao final. Molhei minha roupa. Gente, tudo que tiver de pergunta no finalzinho a gente responde, tá bom? E agora a gente vai começar a fazer a receita. Você vai bloquear os comentários pra não ficar na frente? Se eu souber. Não, eu acho que some. Tô com medo de sumir. Tá? Então deixa pra depois. Então vamos lá, gente. Deixa eu só organizar aqui. Porque como são muitos ingredientes, talvez vocês não consigam ver todos. Eu vou mostrar um a um separadamente pra vocês. Mas já vou deixar o nosso bowl aqui montado. Vou abaixar a câmera. Agora eu não vou ter acesso a vocês, tá? Vai ficar tudo aqui. Júnior diz pra mim se tá ok aí. Como tá aí pra você? Excelente. Deixa eu só colocar um pouquinho mais pra cima. Pronto. Prontinho, gente. Então é o seguinte. Primeira coisa, a gente vai começar pela parte proteica da receita, das proteínas vegetais, tá? Então eu vou mostrar pra vocês aqui a nossa lentilha. Eu tô usando essa lentilha que chama lentilha vermelha ou lentilha salmão, tá? No Brasil vocês encontram com uma certa dificuldade essa lentilha, mas não precisa ser essa. Pode ser a lentilha convencional. Ou pode ser feijão, ou pode ser grão de bico, tá? Pode ser ervilha também, que são da turma aí das leguminosas, tá? Eu coloquei aí pra vocês também no nosso feed um Reels já mostrando como eu fiz mais ou menos ali. Deixei de molho na água para que a gente tivesse então qualquer eliminação aqui de antinutrientes, como é o caso do fitato, e depois cozinhei por mais ou menos aí uns 5 a 7 minutos, tá? Então a gente vai setorizar aqui no nosso prato a nossa lentilha. E tem sempre uma pergunta: Tâmara, qual a quantidade que eu deveria comer? Essa pergunta, gente, vocês só vão ter resposta quando vocês tiverem um atendimento nutricional, porque cada indivíduo é um indivíduo diferente. Então, quantidades aqui com relação a ter um aporte nutricional adequado fica muito difícil eu explicar, tá? Então, aqui a gente tem de um lado a lentilha, do outro a gente tem a quinoa. Essa lentilha e essa quinoa eu cozinhei só na água, tá? A quinoa também deixei de molho na água pra gente eliminar os antinutrientes. Mas o que eu fiz depois de cozida? Elas foram temperadas com suco de limão, azeite, sal e pimenta, porque é o jeito que eu gosto, né? De comer a minha quinoa e a minha lentilha. Vocês podem temperar, se quiserem refogar com alho, porque é o jeito que vocês preferem, pode, com cebola, tá?
Façam do jeitinho que vocês gostarem. Aí agora, a gente tem aqui o brócolis, que ele foi só branqueado, tá? O que é branquear? É só dar um susto na água e também temperei com sal e pimenta. Esse susto que a gente dá nele na água fervente, 30 segundos no máximo, tá? Porque a gente quer manter ele verde bonitão assim. Então, cozinha por 30 segundos na água fervente. Depois disso, choque térmico. Escorre, joga uma água gelada e tá pronto, tá bom? A ideia também do Buddha Ball é a gente ter aqui texturas diferentes no mesmo prato. Isso é super interessante para estimular a mastigação. E eu já conversei com vocês sobre isso, que a mastigação é um ponto importantíssimo para a gente se sentir satisfeito, né? Então, muitas vezes a gente come e não se sente satisfeito porque não mastigou direito. Porque comeu muito rápido e não deu tempo do nosso cérebro entender que a gente já estava comendo, estava satisfeito. Prontinho. Aqui eu tenho cenoura cozida, que eu também temperei com suco de limão, sal e pimenta. Aqui também coloquei azeite, sal e pimenta e um pouquinho de suco de limão. Eu adoro comida azedinha, gente. Amo. Às vezes já tem limão e eu ponho mais limão, porque eu amo. Então temos aqui uma composição. Vou colocar agora os nossos tomatinhos, vou colocar mais ou menos assim, espalhado. Como eu falei pra vocês, é uma forma meio artística de montar o prato, colocando eles todos assim de maneira setorizada e organizada. Agora eu vou vir aqui no centro e vou colocar o atum, esse atum em conserva. Como eu falei pra vocês na última live que eu usei sardinha, sempre que forem usar sardinha ou atum ou salmão, qualquer coisa que seja enlatado, sempre consumam em óleo, tá? Logicamente escorre o óleo, mas o óleo é importante porque ele dificulta ali que tenha alumínio presente, então, no nosso alimento, tá? Então, eu vou colocar aqui no centro. Prontinho. Só tirar aqui do meio. Prontinho. E agora vamos ver o estado aqui do ovo. Qual que você falou que era o certo, Júnior? O 11. 4 do 11. 4 do 11. Vou só quebrar aqui o nosso ovo. Vou voltar pra cá e o Júnior vai me dizendo agora as perguntas, Júnior, enquanto eu vou... Não tá dando pra quebrar. Diga, Júnior, as perguntas enquanto eu vou descansar. Você falou que tinha algumas perguntas no final? Não, Não? falei que... Ah, tá, desculpa. Achei que tinham surgido algumas perguntas. Gente, chegou um momento de fazerem perguntas. Lembrando que a proteína de animal pode ser ovo, pode ser o atum, como a gente tá usando, pode ser sardinha, pode ser uma tilápia, pode ser uma tilápiazinha grelhada, tá? Pode ser peito de frango desfiado, pode ser uma carninha que você sabe que você não vai ter problema de consumir ela fria. De repente um lagarto, né? Um lagarto desfiado, que vai bem. Gente, não sei se o nosso ovo deu certo, porque não tá soltando. Como a gente começou a live e ele ficou ali no fogo, não deu muito certo. Deixa eu ver se o outro tá melhor.
acontece, gente, ao vivo é assim. Ao vivo sempre tem os seus problemas. A Tâmara tá perguntando quantos minutos para cozinhar a lentilha. Essa lentilha especificamente, ela cozinha muito rápido, principalmente se você já deixou de molho ela com antecedência. Júnior, daqui quer cortar aqui pra mim. Porque tá difícil de eu fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Então, deixa eu só pegar um pano aqui, gente. Então, se você deixou de molho a lentilha, ela vai cozinhar ali entre 5 e 7 minutos, se for essa lentilha, tá? Se for a lentilha normal, aquela que a gente encontra com facilidade no supermercado no Brasil, vai demorar uns 10 minutinhos, tá? Não é pra ela ficar extremamente cozida, é só pra ela ficar al dente, tá? A ideia, lembrando, é a gente ter essa questão da mastigação bem tranquila e serena. Ó, tá vendo? Não tá dando certo. O ovo, esqueça, ficou muito tempo, agarrou bem a casca e não tá soltando. Não vai ficar legal. Vamos ver se o Júnior vai dar conta ali de nos ajudar. Fala do clube. A Tâmara tá perguntando 10 minutos cozinha o ovo depois de ferver. Então, quando você deixa 10 minutos, ele fica muito... Eu, Tâmara, acho muito que ele fica muito duro. Eu não gosto muito. O que eu prefiro? Ferveu a água, a gente conta mais ou menos uns 5 minutos, desliga o fogo e tampa. No que você abafa, deixa ele ali e aí você conta mais ou menos uns 13 minutinhos dele na água e aí ele solta bem fácil. Só deixa eu tentar achar uma faquinha aqui. Só que o nosso, eu comecei a live e esqueci. Como eu esqueci, a casca grudou muito. Mas dá pra ter uma ideia. Não ficou tão bonito quanto eu queria. Deixa eu mostrar pra vocês. A quinua, a Tâmara também tá perguntando da quinua. Quanto tempo? Quando deixar de molho, também na água, de 5 a 7 minutos. Se não tiver deixado de molho, 10 minutos é suficiente. Essa quinua mais misturadinha, que eu usei a vermelha e a preta, demora um pouquinho mais quando você não deixar de molho, tá? Porque ela acaba ficando mais durinha. Então pode deixar um pouco mais de 10 minutos se você não tiver deixado de molho, tá? E agora a gente vai preparar o molho que vai em cima. Para o molho, lembrando que as receitas, gente, né, a receita da live de hoje tá lá no nosso site. Inclusive o molhinho já está lá também para vocês. Então, vou deixar aqui o sal. Temos mostarda, azeite, suco de limão, mel, pimenta e vamos temperar com um salzinho, tá? Eu vou usar essa outra tigelinha aqui e nós vamos colocar os ingredientes todos aqui dentro. Ó, vamos colocar a mostarda, colocar o azeite, não precisa se preocupar com a ordem, pode colocar de acordo com o que der pra colocar, não precisa se preocupar com a ordem. Mel, já coloquei o suco de limão, agora eu tô colocando o mel. Vamos colocar pimenta do reino, que é a gosto, coloquem de acordo com o gosto de vocês. Se gostam mais apimentado, coloca mais, se não gosta, coloca menos. Mesma coisa a questão do sal aqui. Vou colocar 2 pitadinhas e a gente vai misturar. Quando eu tenho potinhos com tampa, aí eu tampo e
sacudo, sacudo, sacudo. E aí fica fácil. Só tirar aqui o restinho. Deixa eu ver se eu consigo uma tampinha aqui pra gente poder sacudir. Vou tentar tampar com essa daqui, só pra ficar mais fácil mostrar pra vocês. Pronto, ó. Fica super misturadinho. E vamos agora regar o nosso Buddha Ball. Com esse molho incrível. E a gente pode também finalizar com algumas sementinhas. Vou colocar aqui um pouco de semente de abóbora. Lembrando que eu sempre gosto de usar essa semente de abóbora descascada, porque ela é mais suave, mais fácil de consumir. A outra é muito dura, aquela branquinha. E um pouco de gergelim também tô colocando aqui. Vamos colocar também um pouquinho de chia. Pronto, gente. Finalizamos a nossa receita de hoje. Tá? E vamos às perguntas. Se tiver mais alguma pergunta... Ó, nossa receita de hoje é o nosso Buddha Ball. Lembrando que vocês podem variar bastante isso. Sempre ter uma leguminosa, sempre ter um cereal, acrescentar uma proteína de origem animal, se você tem costume de consumir. Se você for vegano ou vegetariano, não precisa, porque a gente já tem um bom aporte ali. Lembra que é uma refeição do seu dia, né? Então você já consumiu outras proteínas de origem vegetal ao longo do dia. E acrescentar também verdurinhas, então pode ser brócolis, berinjela, abobrinha, vagem, enfim, vai inventando aí as misturas e os sabores que você preferir. Essa misturinha do final com as sementes, você pode deixar pronta já essa misturinha separada e daí só jogar por cima, pode colocar num potinho separado também e levar pro trabalho já num potinho, tá? Tem uma pergunta aqui, a Tati. A chia não tem que ficar de molho para ser consumida? Não, se você for consumir em pequena quantidade. Você não pode pegar uma colher de chia e enfiar na boca, porque como ela forma gel a partir da umidificação, vai acontecer um entalo aqui ao longo do seu esôfago e não vale a pena. Agora uma quantidade pequenininha, assim, igual eu coloquei, só uma pitadinha, não vai fazer diferença. Por exemplo, quero fazer um chia pudding, né? Que é aquela misturinha que faz com iogurte e tal. Aí deixa de molho, porque daí realmente ela vai exercer ali o que ela precisa. Em termos de fibra, né? Quando a gente joga assim só um pouquinho, não se preocupem, porque ela não vai precisar de uma ação específica só porque não formou gel e tal. Essa formação de gel em quantidade pequenininha vai sendo formada ao longo do nosso corpo ali e a digestão vai acontecer e ele vai exercer o papel dele. Para pessoas com problemas intestinais, que têm dificuldade de evacuação, têm constipação, sempre, sempre, sempre é importante deixar de molho, porque daí facilita, então, a gente ir ao banheiro com mais facilidade, tá bom? O que mais? Beth, o site a gente não colocou aqui, mas eu vou dizer pra você e você anota, tá? Papel e caneta na mão. Vou esperar. 1, 2, 3, 4. Vou falar. nutrichefonline.com.br. Você vai lá na parte que tem um menu que tá escrito assim, Encartes da Chef, vai entrar, vai se cadastrar, colocar o seu login e senha, né? E aí lá você vai ter acesso a todos os encartes de todas as lives, tá bom?
Pus o WhatsApp também pra quem não conseguiu pegar. Júnior, o Júnior tá falando aqui que colocou o nosso WhatsApp. Acho que foi só essa pergunta, né? Colocou também o nosso WhatsApp nesse minuto aí, ó. Esse login que tá com o nome NutriChef. Já tá aí pra vocês o nosso telefone também, quem quiser já entrar em contato direto lá pra pegar o link de acesso, tá bom? Quem quiser também entrar em contato pelo direct aqui do Instagram, pode entrar também pra gente enviar. A gente vai falar agora sobre o Clube da Nutri, né? Lá no início da pandemia, a gente criou um novo serviço chamado Clube da Nutri, que antigamente era um serviço de assinatura no nosso YouTube. Mas ele cresceu, ele evoluiu, ele virou outras coisas. Como vocês sabem, lá no iniciozinho... estão pedindo pra eu colocar o site também, Júnior, se puder. Lá no iniciozinho da live eu tava falando sobre como a gente trabalha muito com as pessoas que não podem consumir glúten e leite, né? É uma parte grande do nosso trabalho. Mas a Nutri, né? A parte Nutri da NutriChef se preocupa muito com a alimentação saudável, atendo os meus pacientes e tal, então é uma parte importante aí do nosso trabalho, a alimentação saudável. E dentre as aulas que nós sempre tivemos na NutriChef, e mesmo agora só as aulas online, a gente tem uma quantidade grande de conteúdo sobre alimentação saudável. Então nós decidimos reunir todas as nossas aulas saudáveis já dadas ao longo desses anos, depois que a pandemia aconteceu e a gente teve que migrar tudo para o online. A gente, então, reuniu todas as nossas aulas saudáveis num conteúdo só, que é o Clube da Nutri. Então, lá no Clube da Nutri, nós já temos aulas gravadas, que foram veiculadas e comercializadas já desde o início da pandemia, que a gente tem a aula de marmitas saudáveis, que é muito interessante para quem não tem muito tempo de cozinhar e gostaria de aprender a preparar os seus próprios alimentos e congelar em casa, para depois já ter à mão ali para qualquer refeição. Nós temos o outro curso, que é o curso Buddha Bowl, onde a gente ensina várias receitas de Buddha Bowl e como fazer a composição, tá? O outro curso que nós temos é o Plant Based, que aí muita gente acredita que é só para quem não pode ou não quer consumir carne e produtos de origem animal, mas na verdade todo mundo pode se beneficiar muito, porque quando a gente consegue uma variação maior de alimentos ao longo do nosso dia, a gente aumenta o aporte de nutrientes. Então aprender de repente um dia ou outro não consumir carne, peixe, frango, ovos, leites derivados vai te beneficiar também. Então, um curso muito legal. E o legal do Plant Based é que a gente vai do café da manhã até o jantar com receitas incríveis. Então, vale super a pena. Qual a outra, Júnior? Tá na colinha aqui. Tem a cola. Pera que tem cola. A gente tem o curso também de sanduíches low carb, que a ideia é ensinar 3 pães e recheios diferentes. Então, para quem está buscando também uma alimentação com menos carboidratos simples, né, sem ter ali então as farinhas brancas, é uma boa ideia para a refeição então de um jantar ou de um lanche da tarde, tá bom? Então, plant-based, Buddha Bowl, marmitas e o pão low carb. E aí a gente tem a parte do Clube da Nutri, que deu nome então a esse compilado de cursos saudáveis, que são conteúdos mensais que são distribuídos lá na plataforma. E a gente vai também do café da manhã até o jantar. Todo mês a gente tem esses conteúdos e a gente vai disponibilizando para vocês lá na plataforma. Eu tive um problema de saúde muito grande, para quem me acompanha aqui, ao longo de 2021, e a gente teve que dar uma parada nesse trabalho, mas ele já foi retomado. Os alunos estão super satisfeitos. Por quê? Porque os conteúdos novos estão muito bons. A gente está gravando já aqui nessa cozinha e daí a gente está liberando mensalmente. Esse mês então tá incrível, porque as refeições que eu trabalhei esse mês estão maravilhosas. E além disso, a gente tem algumas palestras também interessantes sobre saúde e bem-estar que já estão disponíveis também. Então você adquirindo o curso já vai estar disponível lá, tá? O que mais? O suporte, como funciona o suporte? Aí
Todo mundo que tem esse curso tem acesso ao suporte direto comigo. Eu respondo todas as perguntas pessoalmente, tá bom? Esse suporte é feito no grupo do Facebook. Se a gente fosse reunir todo esse conteúdo num só para vender com o valor que seria exato, seria pelo menos mais de R$1.000 de conteúdos, mas ele tá por 147. Então quem tiver interesse é só entrar em contato comigo pelo direct que eu envio o link, tá bom? E também não tem... Cadê? O que mais, Júlio? Pode, não tem limite de tempo, né? A pessoa pode ficar... Não tem limite de tempo, a pessoa pode não conseguir fazer tudo num ano. Sim, entendi. Aí, normalmente a gente libera o curso por 1 ano, mas não tem limite de tempo também. Se você quiser continuar acompanhando, a gente dá a possibilidade de você, como é que chama? Reativar? Não precisa ativar, vai ficar liberado à vontade. Tá, então é isso, vai ficar liberado. O Júnior tá falando aqui que vai ficar liberado à vontade. E o que mais? São mais de 80 receitas, já temos mais de 80 receitas só nesse curso de coisas saudáveis para que vocês sejam extremamente saudáveis, além das palestras que são muito boas, tá bom? E o que mais? Alguém fez uma pergunta aqui que passou. Ficou lindo o bol, muito obrigada. Acho que era uma pergunta se a gente vai ficar em Portugal, mas eu não sei quem. Foi, não foi? Gente, estamos em Portugal e ficaremos em Portugal, esperamos envelhecer em Portugal, estamos amando Portugal. Portugal é a nossa casa agora. Amamos muito, esse país é muito incrível. Graças a Deus fomos muito bem acolhidos, as pessoas aqui são fantásticas. Conhecemos pessoas incríveis também aqui, fizemos novos amigos, então a gente tá amando muito, 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 muito. Então é isso, pra quem tinha essa curiosidade, ficaremos aqui. Diga, Júnior. Explicar que as receitas são sempre em vídeo e em escritas também. Sim. Aí só retomando a questão do Clube da Nutri, gente, todas as receitas do Clube da Nutri tem vídeo e tem apostila, tá? Então, inclusive, essas que eu tô falando que são abastecidas, então, mensalmente, já são também em vídeo e em e-book, em apostila. Certo, minha gente? Queria muito agradecer vocês, eu tô muito feliz que toda vez que a gente faz agora a live, tem mais ou menos umas 30 pessoas aqui simultaneamente com a gente. Isso é muito importante, faz a gente ficar muito feliz, faz a gente querer cada vez mais estar aqui. Vocês sabem que eu choro à toa quando eu falo sobre o meu trabalho, tanto que eu amo fazer isso que eu amo e vocês me permitem todos os dias, quando vocês vêm aqui na quarta-feira, quando vocês curtem alguma coisa, quando fazem algum comentário. Muita gente não comenta no direct, no feed, mas muita gente me manda mensagem no direct e isso pra mim é muito, muito, muito importante. Eu fico muito feliz mesmo de poder contribuir todo dia. Eu sei que eu sou um grão de areia no meio, né, do deserto imenso de pessoas que vão às vezes contra a maré, mas eu quero mostrar pra vocês que a nutrição ela é linda e dá sim pra gente não ter medo de comer, e isso pra mim acho que é a minha vontade eterna de poder contribuir com vocês. Desculpa, mas eu me emociono, eu sou muito chorona, então eu fico muito, muito, muito feliz de estar aqui com vocês e de ter, né, conseguido toda quarta-feira estar aqui com vocês. Espero que semana que vem eu esteja aqui de novo, que eu não fique doente. Mas, né, muito, 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 muito obrigada. Calma, tem pergunta. Tem pergunta? Ai, é que eu tô com sede. Peraí, gente, vou responder vocês. Qual que é a pergunta, Júnior? Ficou com dúvida se o Clube da Nutri é mensal ou paga só uma vez? É um valor só, tá, gente? 147, pagou, tem acesso a todo o conteúdo, tá? É uma promoção, assim. É a promoção da sua vida. Você quer ser saudável, você vai escolher hoje, porque é a promoção da sua vida, tá? O que os alunos têm falado é que tem muita dificuldade de escolher as receitas no dia a dia. E o clube meio que resolve esse problema, porque tá tudo lá pronto. Se você conseguir se organizar para fazer no seu dia as receitas do clube, você já vai ter receitas
pra sempre, porque, né, todo dia a Tâmara tá perguntando por quanto tempo. Não tem tempo. O Júnior tá dizendo aqui pra mim que não tem tempo. Não tem tempo pra você assistir. Não tem tempo pra assistir. A promoção vai acabar, mas não tem tempo pra assistir. A Márcia tá agradecendo. Muito obrigada pela live maravilhosa. Tâmara, muito obrigada, Tâmara. De Tâmara pra Tâmara, muito obrigada. Fico muito feliz. O Irani tá falando que ama as minhas lives. Que bom, a gente faz com muito carinho. A Kendi tá falando que já tem o curso de salgados e vai querer também o curso de alimentação saudável, que é o curso Clube da Nutri. A Tâmara tá falando que bom ter conhecido. Seja bem-vinda, Xará. Explica, o pessoal tá perguntando, acessa por quanto tempo. Acho que é uma boa oportunidade para explicar a questão de que vitalício, na verdade, sim. Que vitalício não existe porque a gente não é vitalício. Tá, beleza. Então, olha só, gente, muitas pessoas, eu queria só deixar claro, a gente não tá aqui para falar mal de outros colegas que trabalham na área, que fazem cursos online. A gente só quer esclarecer um ponto que é muito importante. Muitas pessoas vendem os cursos online como vitalícios. Eu não sou para sempre. O Júnior não é para sempre. A NutriChef não é para sempre. A Hotmart não é para sempre. O Facebook não é para sempre. Então, como nada é para sempre, eu não posso dizer para você que o meu curso é vitalício. Eu não me sinto bem de falar, porque não é honesto da minha parte dizer que o meu produto ele vai estar para sempre disponível. Então, a gente não diz para nenhum cliente que é vitalício, tá? Mas ele vai ficar lá. Enquanto o Hotmart existir, o Clube da Nutri vai estar lá e vocês vão ter acesso, tá bom? Sucesso a você, linda. Obrigada, meu amor. Viviane é um amor, tá sempre aqui com a gente. Gratidão, a Patrícia tá agradecendo. A Cida fez a mesma pergunta, eu já respondi. A Frida tem um curso de pão e salgados. A Frida passa. Frida? Não passou pra mim. Frida, que legal que você tem os 2 cursos. Espero ver você, então, lá participando bastante lá no grupo de suporte. Eu não me lembro de você lá. A Nádia perguntou como que vai entrar no Clube da Nutri. Nádia, você adquire lá no Hotmart e lá no Hotmart você tem acesso a todo o conteúdo. Todo o conteúdo está hospedado lá. Nós temos um grupo de suporte, que é o grupo lá dentro do Facebook, que é para tirar dúvidas, tá bom? Tá, a gente vai pedir para pessoa. Eu vou mandar o número do WhatsApp para o pessoal mandar o WhatsApp que estiver interessado, que a gente vai mandar o link para comprar. Tá, eu acho que a Nádia tá confundindo. A gente tá falando sobre o Clube da Nutri, que é um produto que a gente tá oferecendo para vocês hoje. A receita da live de hoje está na área de encartes grátis lá do nosso site. O site é o nutricheffonline.com.br. Ao entrar, você vai na área de encartes grátis e se cadastra para baixar a receita de hoje, tá? São essas 2 coisas diferentes. Uma coisa é o Clube da Nutri, que a gente está oferecendo para vocês hoje por um valor super especial. E o outro é o encarte. O encarte de hoje é gratuito e você pode acessar lá no site, tá bom? Vou divulgar o WhatsApp agora. A Andressa está perguntando se tem quais cursos no clube. Vou repetir. Ó. No clube a gente tem o curso de marmitas saudáveis, a gente tem o curso plant-based, que é todo baseado em vegetais, tá? Em grãos, né? Baseado do café da manhã até o jantar, em refeições livres de proteína animal, tá? A gente tem o curso Low Carb, que é de sanduíches, então a gente tem 3 opções de pães e os seus recheios. E a gente tem o Buddha Ball, que a gente ensina a fazer outras versões dessa receita de hoje. Essa aqui é uma versão e lá a gente ensina outras preparações diferentes, tá bom? Além disso, a gente tem o Clube da Nutri, que é um conteúdo mensal, que são receitas do café da manhã até o jantar, que são liberados mensalmente para vocês. O valor está por R$147, tá? Sendo que a gente tem todo esse conteúdo e agora bem baratinho para vocês, tá? A Nádia realmente vai comprar para entrar no clube. Ela quer entrar no clube? Então é isso, gente. Quem tiver com muita dúvida ainda, pode me mandar no direct, tá? Só entrar no meu direct, mandar a mensagem, que daí eu já respondo e já mando o link, fica mais fácil também para vocês, quem não quiser ainda adicionar
o nosso WhatsApp, mas lembrando que o nosso WhatsApp a gente sempre tá mandando promoção. Quem tiver no nosso WhatsApp tá na nossa lista VIP de promoções, então a gente sempre tá liberando, tá? Botei o WhatsApp novamente. A Cida tá perguntando se a receita pode ser congelada. Eu não recomendo você congelar todos eles juntos. O que eu acho interessante para um consumo diário, de repente, é congelar separadamente. Eu tenho uma porção de lentilha congelada, eu tenho uma porção de grão de bico, tenho uma porção de arroz, de repente, todos os itens ali congelados separadamente. E daí, na hora de montar, você só descongela tudo já no seu bowl, né? Abre a vasilha, coloca no bowl e descongela. Assim eu acho que fica mais fácil, tá? Pra vocês. Gente, o Júnior acabou de colocar aí o nosso WhatsApp. Quem quiser entrar em contato, ele colocou com o Instagram dele pessoal. Todo mundo quer saber quem é o Júnior, então agora vocês vão ter a oportunidade de clicar e seguir ele lá no Instagram dele. Porque todo mundo, ele nunca aparece, né? Então ele fica aqui tímido. Não quer vir não, amor? Você tá tão arrumadinho, você até cortou o cabelo. Aparece aqui, o Júnior vai aparecer, gente, pra vocês. Vou apresentar pra vocês essa pessoa incrível, meu maridinho. Olha como ele é grande, eu sou baixinha. Pronto, ele até cortou o cabelo, gente, pode até aparecer hoje. Pronto, amor, tá vermelho igual um pimentão. Ele é super tímido. Onde está o link? Me pergunta pelo direct que eu já te mando. Porque o link, tá o link não dá pra porque clicar. se eu colocar aqui não dá pra você clicar. Então pede todo mundo que tiver interesse no Clube da Nutri, manda por direct agora, que eu finalizando a live eu já respondo vocês. Eu vou botar tá mais bom? uma vez o WhatsApp. O Júnior vai colocar também o WhatsApp. A Marilena tá falando que agora você tá até aparecendo mais, tá falando mais. Ele tá começando. Daqui a pouco ele faz as lives no meu lugar. Né, amor? Não. Não. Ele disse que não. Que não tem jeito. Casal fofo, amor. Viviane falou pra gente. Muito obrigada. Gente, então é isso. Finalizamos a nossa live de hoje. Fico muito feliz mais uma vez. Não vou me estender, senão começo a chorar quando eu começo a agradecer vocês. Mas muito, 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 muito obrigada. Vocês são incríveis. Fico muito feliz. Tem 20 pessoas aqui ainda. Isso é muito bom. A gente fica muito, muito agradecido, tá bom? Ó, super beijo. E até semana que vem. Vou pensar no tema e libero pra vocês até sexta-feira qual é o tema da semana que vem. Espero vocês aqui também comigo, tá bom? Beijo e até mais.